No dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Essa doença que infelizmente afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre esse assunto, hoje estamos aqui com a doutora Estela Catelani, infectologista, que vai tirar algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos para a gente. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é a diferenciação entre o vírus HIV e a AIDS. Muitas pessoas não sabem ainda diferenciar. Bom, a pessoa que tem AIDS, ela porta o vírus HIV. Mas existem algumas pessoas que têm apenas o vírus e não desenvolveram a doença. Então, essas pessoas são chamadas de portadoras e têm apenas o vírus. Então, elas não desenvolveram a doença. Existem critérios que são clínicos, quer dizer, que elas desenvolvem doenças, que geralmente são infecções que a gente chama de oportunistas, que são em decorrência da queda de imunidade. Certo. Ou, às vezes, elas não desenvolveram essas doenças, mas elas têm o que a gente chama de, entre aspas, imunidade baixa. Então, um dos critérios que a gente usa é a contagem dos linfócitos CD4, que são os soldadinhos, digamos, de defesa. Se eles estão muito baixos, mesmo que a pessoa não tenha desenvolvido infecções, a gente já considera elas como um paciente com AIDS, porque elas podem desenvolver a qualquer momento essas infecções. Então, essa é a diferença. Aqui em Araraquara, existe um índice para calcular como que está a infecção pela AIDS aqui na cidade, HIV? Não, nós temos um controle, assim, dos pacientes que fazem o exame e daqueles que desenvolvem a doença. Certo. Tá? Então, nós, por exemplo, nós temos os pacientes HIV e temos os pacientes AIDS, ano a ano, tá certo? Então, não é um índice, né? É um controle, né? Um número. Na verdade, isso depende do diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a pessoa vem fazer o exame, sem sintomas, por exemplo, a pessoa vem voluntariamente num centro de testagem, ou ela procura o médico dela e fala assim, olha, eu quero fazer o exame de HIV. Normalmente essa pessoa ela vai ser diagnosticada com HIV apenas, quer dizer, sem a queda de imunidade. Então aí o diagnóstico vai ser de HIV e ela tem uma chance melhor de não desenvolver a doença, então não ficar doente, não precisar de hospitalização. Então isso é o ideal. Uma vez detectada a AIDS, quais são as precauções? Tem o coquetel, né, que deve ser... Hoje o coquetel é para todos, mesmo aquele que não tem a doença, apenas é diagnosticado com HIV, já deve tomar o coquetel, tá? Justamente que é para não venha a desenvolver a doença. Mas mesmo aqueles que têm a doença, eles também vão tomar o coquetel, eles têm a chance de se recuperar, de ter uma vida normal, de ter uma expectativa de vida próxima de uma pessoa normal, sem HIV, tá? Porém, precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela é diagnosticada já com uma infecção grave e pode não dar tempo de salvá-la, lógico, apesar de todos os recursos médicos. Então, é sempre melhor que o diagnóstico seja feito quando a pessoa não está doente. Existe assim, uma faixa etária entre as maiores infecções, né, do HIV? Das maiores infecções, não. Hoje, a nossa preocupação, que apesar da AIDS ela incidir em todas as faixas etárias, como por exemplo, eles falam assim, a AIDS o HIV está aumentando, por exemplo, nos idosos. É lógico que quando ela começou lá nos anos 80, poucos idosos a gente via com HIV, né? Mas, por exemplo, não que nessa faixa etária esteja estourando, que tenha muitos HIV, que seja a faixa etária com mais HIV, não é verdade. A gente tem mais HIV numa faixa etária menor. Porém, o que a gente preocupa hoje? Que a gente tem muitos casos, né, na faixa etária até os 29 anos. Né? A gente tem tido muito diagnóstico.
numa faixa etária muito jovem. Sim. E principalmente na faixa etária de homens que fazem sexo com outros homens. Então, a gente tem notado um aumento nessa faixa etária, então uma preocupação em fazer um aconselhamento melhor, fazer uma prevenção melhor nessa faixa etária, devido ao que a gente nota um aumento de diagnóstico nessa faixa etária. Bom, para a gente finalizar, eu vou pedir, é uma coisa disseminada, mas a gente precisa sempre estar repetindo, né? Que você fale quais as prevenções para que não ocorra a transmissão do vírus HIV. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer na prevenção, que a gente chama de prevenção combinada para HIV. Então, hoje a gente tem o uso de preservativo, que é super importante, tá? A diminuição do número de parceiros, então isso é bastante importante também. Ninguém está pregando que você tenha que ter 1 ou 2 parceiros, nem qual a preferência sexual das pessoas, cada um é o que é, mas que a gente se preserve, né? Hoje nós temos a profilaxia pós-exposição, então uma pessoa às vezes que porventura ela vai ter uma relação sexual e de repente haja o rompimento do preservativo, existe a possibilidade dela tomar uma medicação em até 72 horas que pode prevenir a contaminação. Hoje existe a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição, então se a pessoa, por exemplo, tem uma relação com uma pessoa que é HIV positivo, mora com uma pessoa HIV positiva, ela pode estar usando isso sem deixar de usar o preservativo. Existe a possibilidade de estar fazendo os testes também, a testagem, sempre para você poder fazer o tratamento precoce. E hoje também o próprio tratamento, a pessoa que ele consegue deixar a sua carga viral negativa, ela já também diminui a possibilidade de transmissão. Então, todas essas medidas em conjunto, elas diminuem a transmissão do HIV. Então, a gente não esqueça que é um conjunto de ações que vai diminuir a transmissão da AIDS hoje na sociedade. É importante também frisar que quem possui o vírus tem que ser sempre muito sincero com o seu parceiro, né? Com certeza. Então é isso, gente. Olha, prevenção, vamos nos cuidar, ter o zelo pelo nosso corpo, pela nossa vida. Quero agradecer muito, doutora Estela, sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. É isso aí. Dani, eu já volto aí com você.